E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Muita paz, muita luz para todos que estão assistindo esse vídeo. Continuando então com a série da leitura comentada do nosso lar, onde os últimos dois capítulos foram sobre aquele caso da filha que vem ver o pai, que está nas câmaras de retificação, e é sobre herança e eutanásia, né? O irmão mais velho, que era médico, acaba fazendo a eutanásia no pai para conseguir a herança, além de toda a família estar em volta nesse dinheiro dele, né? E é inclusive ele mesmo agora desencarnado nisso, né? E o último capítulo foi sobre a vampira, no caso, né? Apesar do nome do capítulo estar em masculino, mas daquela mulher que tenta entrar na colônia e ela tá cheia de pontos negativos, 50 e tantos, 30 e tantos, não lembro. E cada ponto preto é uma criança que ela matou no nascimento, que ela era ginecologista, né? Alguma coisa assim. E, enfim. Bom, continuando. Então, só fazendo essas duas recapitulações. Então, foram, né? O que eu quero dizer é que foram capítulos específicos, assim, parece, né? E, apesar do último, né? Isso, eles já não estavam, o André Luiz já não estava mais na câmara de retificação, eles foram lá naquele portão pra ver essa mulher com vampirismo, assim, né? Essa vampira e tal, vamos dizer assim, e, enfim. Bom, capítulo 32. Notícias de Veneranda. Devo dizer que eu acabei de ver um podcast de um. É Geraldo Neto, alguma coisa assim, e o filho dele, o João Pedro. É Geraldo. É isso? Geraldo. Geraldinho, né? Geraldo Neto, Geraldo alguma coisa Neto, não lembro. Bom, e eles falaram sobre a Veneranda, que agora eu esqueci quem é. Porque eles falaram assim, ela veio no nosso lar para André Luiz com o nome de Veneranda, mas na verdade é a Maria. Eu acho que não é Maria, mãe de Deus, é Maria Madalena, talvez? Eu acho que pode ser talvez a Maria de Magdala, que é a Maria Madalena, né? Não sei agora, não lembro. Putz, eu, eu trouxe a informação pela metade aqui. Eu acabei de ver esse podcast e vai ser, enfim, teria que ver o podcast todo de novo para ver onde é que, em que momento eles falam isso. Mas tenhamos na cabeça que Veneranda é uma entidade famosa, vamos dizer assim, né? Que ela veio com outro nome aqui em 43, 44, né? Que hoje já se sabe que colocaram um nome diferente nela, né? Vamos tentar descobrir no meio do capítulo se a gente consegue. Enfim. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. Virentes, verde viçoso, que verdeja, florescente, bom, enfim. De maneira indireta provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros, dos ministros da regeneração, outros para os ministérios visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira, entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem.
no bosque das águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Nossa, então, se eu bem estou entendendo aqui, a veneranda ela trouxe essa natureza assim pro Ministério da Regeneração, pelo jeito, né? E onde todo mundo gostou dessa ideia e todos os outros ministérios, inclusive o mais alto lá, o da União Divina, também quis isso, né? Também quis trazer isso e trazer esse aspecto mais florido. Aí tem uma estrela em um pátio aqui que emite cinco projeções diferentes para cada ponta dela, pelo que eu estou entendendo, né? Onde cada ponta tem também uma classe de aprendizado e 5 instrutores diferentes, doideira, né? Bem legal. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. A diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando um interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Então, assim, bem descritivo, né? Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Ouvindo os interesses informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa na cidade há mais de 200 anos.
Então, talvez não seja tão antiga assim, né? Como eu falei, a mãe de Jesus ou a Maria Madalena, que já existem há pelo menos 2000 anos, né? Os espíritos, né? Mas enfim, ela está lá, ainda assim pode ser, né? Não sei, vamos ver. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros. É criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual, não é a mais, tá? Mas enfim. Os 11 ministros, que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador, desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia por que não se encaminharia às esferas mais altas, né? Por que ela está aqui ainda, né? Narcisa baixou um tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Sobre o pensamento. Nossa, acabou aqui o capítulo. Talvez eles vão deixar pro próximo, né? Ah, interessante. É, não sei, né? Eu trouxe aquela informação no começo do vídeo, mas falou algumas datas, né? Ela há mais de há 1000 anos e agora há 200 anos ela trabalha aqui. Ela é uma figura que já que já vibra mais alto, mas é que ela ainda está aqui por amor e sacrifício, né? Aqui no nosso lar, né? Interessante, um capítulo bem descritivo também, né? Como vários outros que já passaram por aqui. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Obrigado por mais uma. Obrigadão.